Nós estamos, então, começando trabalhando com a unidade de teologia Deus. As 2 primeiras aulas já foram dadas, hoje nós vamos concluir. Falamos nas primeiras aulas que nós podemos conhecer Deus. Em primeiro lugar, podemos conhecê-lo pelas descrições que a Bíblia faz dele. Falamos sobre Deus é espírito, não tem corpo, não tem a direita, não tem a esquerda, não tem olho, não tem braço, embora seja uma pessoa, é alguém que tem vontade, querer, direção, ética, então ele é uma pessoa, é infinito nas suas características, mas vamos falar um pouquinho mais ainda hoje sobre isso. E, ao mesmo tempo, é simples, ou é uno. Deus não tem pedaços, Deus não era de um jeito e ficou de outro, Deus não mudou, Deus não se alterou, Deus continua sendo o mesmo. Depois, na aula passada, falamos sobre os nomes pelos quais Deus se revela, mostrando aos irmãos que uma das formas no Oriente de se descrever alguém era por meio dos seus nomes. Então, Deus se apresenta no Antigo Testamento como El, Elohim, Adonai, Jeová. No Novo Testamento como Theos, Pai, Kurios, ou Pater e Kurios, Senhor. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver a terceira forma de conhecer o Senhor, que é por meio das suas virtudes, ou das suas qualidades, ou das suas características. A aula é longa nesse sentido, e eu vou pedir que você acompanhe o máximo possível com a sua atenção, tá bem? Abram aí 1 de Pedro 2,9. Vamos ler 1 de Pedro 2,9. Vamos falar sobre as virtudes, ou como na teologia chamamos, os atributos de Deus. 1 de Pedro 2,9. Alguém pode abrir, por favor? É para ler? Sim. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra grandezas que aparece na sua versão é qual? King James? King James. Essa versão, em outras versões nossas, aparece como as suas virtudes, não é isso? As virtudes daquele. Isso, ou atributos. Então, a Bíblia nos fala, Pedro está nos dizendo que uma das formas que temos de ministério é apresentar ao mundo as virtudes, os atributos, as qualidades de Deus. Antes de entrar propriamente nisso, que coloquei resumidamente aqui no quadro, queria dizer 4 coisas. Primeiro, as virtudes de Deus, ou as suas características, ou as suas qualidades, não foram adquiridas por ele ao longo da sua existência. Não foram acrescentadas nem aprendidas. Ou seja, Deus é o que ele é. São suas próprias características. Deus é assim. Ele não foi crescendo, ele não foi adquirindo, ele não foi com o tempo da eternidade, deu tempo para Deus ir desenvolvendo. Deus nunca desenvolveu nada. Deus não era de um jeito e ficou de outro. Deus não acrescentou. Todas as suas virtudes o compõem como ele é, fazem parte do seu ser. A segunda coisa é que, embora a gente vá aqui nomeá-las individualmente, apenas no sentido didático, elas, na verdade, coexistem em Deus da mesma forma. Ou seja, nós as enumeramos apenas para entendermos, mas elas estão juntas, caracterizam a Deus como estão aí. Terceira coisa, não existe uma coisa ou uma virtude em que ele é mais do que o outro. Por exemplo, ele não é mais verdadeiro do que santo. Ele não é mais justo do que tem conhecimento. Todas as suas virtudes coexistem e coexistem igualmente. Ele é infinito nas suas virtudes e nas suas características. Ele não é mais amor
do que justo. Ah, ele é tão amor que ele não vai cobrar isso de mim. Deus é amor. Ah, Deus é tão bom. Ele não... No final da história, quando vocês forem ver essa coisa de céu, inferno, de ser queimado eternamente, não vai ser, porque Deus é amor. Deus é amor, ele vai perdoar todo mundo. Ele não é mais amor do que justo. Ele é tão amor quanto justo. E ele precisa cobrar o que ele anunciou. Então ele é tão justo que providenciou um caminho de amor para a salvação. Então não há nenhum atributo que seja maior do que o outro em grandeza ou em intensidade. E por último, a quarta coisa é que todos os seus atributos, prestem atenção nisso, estão igualmente presentes nas três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem todos os atributos igualmente na mesma intensidade. Ok? Podemos continuar? Na medida do possível, se você não se deixar distrair por quem está chegando ou quem está saindo, fica melhor. Porque para mim que estou aqui de frente para vocês, às vezes me distrai um pouco alguém se movimentar. Eu penso que alguém não entendeu ou quer falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá. A nível de ensino de teologia, só como didática, os teólogos dividem as virtudes de Deus em dois grupos. Eles chamam de incomunicáveis ou comunicáveis. O que significa isso? As virtudes de Deus, que são só de Deus, que nós nem de perto podemos sonhar em ter, não faz parte da natureza de Deus, Deus não pode comunicar a ninguém, chamam-se atributos incomunicáveis. Porém, os atributos ou as virtudes de Deus que Ele nos concedeu como seres criados um pouquinho, chamam-se atributos ou virtudes comunicáveis. Comunicáveis são aquelas que Deus nos comunicou, nos deixou ter um pouquinho. E incomunicáveis são as virtudes de Deus que não dá para Ele transmitir para nós. Os homens não terão essas virtudes, ok? Então, as virtudes de Deus ou seus atributos chamados incomunicáveis são a sua autoexistência, a sua imutabilidade e a sua infinitude. Deus, vamos começar pelo primeiro, autoexistência. Bom, deixa eu abrir um parênteses. Espero que vocês tenham lido isso na apostila. A apostila de vocês traz tudo isso com dezenas de textos bíblicos que eu não tenho aqui na aula em 50 minutos ou uma hora, condição de ler todos os textos e descer a detalhes. De maneira que a aula é um resumão. Eu preciso, eu necessito, e você também, que você leia a apostila e que leia os textos bíblicos, tá bom? Não vou perguntar quem tem feito isso, que eu quero almoçar hoje alegre, feliz. A esposa vai fazer lá um franguinho com quiabo, alguma coisa assim, e eu quero sentir que vai cair bem, tá? Mas fica a dica. Autoexistência. O que é autoexistência? João 5,26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Êxodo 3, 13 e 14. Outro já abre em Atos 17, de 24 a 28. Atos 17, de 24 a 28. Êxodo 3, 13 e 14. Moisés disse para... Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Nós já falamos um pouco sobre esse nome na aula de domingo passado. Eu sou. Atos 17, 24 e 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é
é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Então, esse texto aí é um resumão do que eu estou dizendo. Deus existe em si mesmo. Ele não precisa e não depende de nada e de ninguém para ele ser e existir. Ele não precisa de ar, não precisa de oxigênio, não precisa de água, não precisa de alimento, não precisa de nascer, não precisa envelhecer, ele não pega doença, ele não fica meio alquebrado. Deus é o que ele é, e porque ele independe de tudo ou de qualquer coisa para existir, ao contrário de que toda criatura depende, como diz o texto que acabamos de ler, de Deus, que é ele quem dá e mantém a vida, ele é a vida. Então ele não precisa que ninguém lhe dê nada. Ele existe porque ele existe. E isso então define a sua autoexistência. Mas além disso, ele também é imutável. Jó 23:13. Jó 23:13. Isaías 48:12. Isaías 48:12. Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. E outro, por último, em Tiago 1:17. Tiago 1:17. Jó 23:13. Quem encontrou? Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. O que ele quer, isso fará. Quem o convencerá ou fará mudar de ideia? Ninguém, ele é imutável. Isaías 48:12. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois teus filhos. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu sou o mesmo. Ou seja, Deus é eternamente a mesma pessoa, o mesmo ser. Deus não melhora e nem piora. Se nós disséssemos que ele muda, a pergunta a seguinte seria, mas ele mudou para melhor ou para pior? Porque quem muda para alguma coisa. Como Deus não pode melhorar, porque ele é perfeito, e não pode piorar, senão ele não vai ser mais Deus, ele não muda. É uma definição quase que filosófica ou conceitual. Ele não pode mudar. Todos os seus planos são perfeitos. Ele não pode fazer um plano e dizer assim, acho que eu errei aqui, eu devia ter feito um plano melhor. Poxa, peraí, eu acho que eu fiz um plano para ele ou para ela, mas não vai dar certo. Caramba, eu vou ter que rever esse plano. Não seria Deus? Então Deus é imutável por conta disso. Seus planos, seus propósitos e quem ele é são perfeitos. E porque são perfeitos, são imutáveis. Tem uma questão aí, né, que aconteceu com Jonas. E Jonas foi encomendada a falar para o povo, ia ser destruído. Se não se arrependesse, tem gente que passa por cima dessa parte. Né? E Jonas foi com essa convicção. E o que aconteceu? Ele pregou. Porque ele pregou e diz o texto que todos se arrependeram. Então ele cumpriu o que ele prometeu. Ele cumpriu o que ele prometeu, mas a ideia inicial era a destruição. Mas na cabeça de Jonas. A circunstância mudou. Deus não muda, mas a circunstância muda.
em vários outros exemplos, mas nesse específico, Jonas queria que Nínive fosse destruído, porque Nínive era a capital do império sanguinário, inimigo, oposição a Deus. Então ele não queria ir pregar, porque ele queria ficar de longe vendo Deus destruir o mal. Aí, quando ele é mandado para pregar arrependimento, para Deus poupar o mal, ele diz, não vou não. Deixa eles lá sem se arrepender, que eu quero mais é que caia fogo do céu. E aí Deus trabalha nele para ele entender que profeta não é profeta só em Israel. Profeta é profeta. Profeta tem que ser profeta nos ambientes mais diferentes e difíceis, né? E aí ele prega, diz o texto, que a nação se arrependeu, embora a história mostre que foi um arrependimento passageiro, porque logo depois Nínive continuou fazendo mal e foi destruído, não é isso? Mas... se Deus muda, vai ser sempre para melhor. Isso. É a própria essência dele. Mas ele não muda. Não vamos admitir que ele mude, ele não muda. Porque se ele mudar para melhor, ele anteriormente estava menos Deus do que ele era. E aí fura o nosso conceito de divindade. Ele se movimenta, mas ele não muda. Não é isso? Ele é infinito. Vamos ver aí Mateus 5,48 e Salmo 102,12. Mateus 5,48 e o Salmo 102,12. Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Sede perfeito. Perfeito significa que nas suas qualidades, nas suas virtudes, ele é infinitamente. Ou seja, se ele é infinitamente bom, ele é perfeitamente bom. Se ele é infinitamente justo, ele é perfeitamente justo. Então, ser perfeito significa que ele é infinito, imensurável nas suas qualidades, nas suas virtudes. Salmo 102,12. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Então, em termos de tempo, ele é infinito. Se ele é infinito no tempo, ele é eterno. Se ele é infinito no espaço, ele é onipresente. Portanto, a sua infinitude se manifesta em tudo que ele é ou em tudo que ele faz. Essas três qualidades ou virtudes qualificam as chamadas comunicáveis. Portanto, ele é imutável na sua bondade, ele é infinito na sua sabedoria, ele é autoexistente na sua justiça, ou seja, os acontecimentos, ele não depende dos acontecimentos para ser ou fazer alguma coisa, ele independe das coisas, tá bom? Ele está, quando eu falo sobre onipresente, eu queria fazer aqui uma observação para mim, e vou transmitir aqui para vocês. Quando a gente fala que Deus é onipresente, eu estava anotando isso e me lembrei, na minha infância, bem tenra, me lembro que na escola dominical me ensinaram que Deus estava em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu, criança ainda, nem me lembro a idade, mas era bem criança, conhecia e gostava muito da história das viagens de Gulliver. Não sei quantos aqui tiveram essa oportunidade, as viagens de Gulliver. Gostava demais. E Gulliver era um gigante, né? Gulliver era assim, a imagem para a criança da pessoa que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando eu aprendi que Deus era infinito, que estava em todos os lugares ao mesmo tempo, eu me lembro que, bem pequeno, eu achei que Deus era um Gulliver. Assim, sabe? A cabeça está no Japão, o dedão do pé está lá na Indonésia, e o braço direito está nos Estados Unidos, o esquerdo está na Índia. Assim, a minha cabeça de criança trabalhou a onipresença de Deus como um ser tão grande, tão grande, tão grande, que alcançava todos os lugares. Eu sei que você não pensa assim, nunca pensou assim, mas eu queria compartilhar isso porque é fundamental entendermos que a onipresença de Deus significa que Deus está em todos os lugares com todas as suas virtudes. Em todos os lugares ele está presente com todas as suas virtudes. Ele está ocupando todo o universo como ele é. E as suas virtudes são quem ele é. Isso eu estou repetindo para vocês. Tudo bem até aqui, gente?
Vamos prosseguir? Então agora nós vamos entrar nos dons ou atributos ou virtudes comunicáveis. Jó 37:16 e Salmo 139, 4 e 16. Jó 37:16, Salmo 139, 4 e 16. Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Aquele que é perfeito, infinito em conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Salmo 139, 4 e 16. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus, preste atenção no que eu vou dizer, sabe e conhece todas as coisas. Essa é a sua virtude, seu atributo. Agora, preste atenção nessas características. Deus sabe de todas as coisas, as possíveis e as reais. Há coisas que Deus sabe, mas que não se tornam uma realidade. Há textos na Bíblia que diz assim: se isso assim acontecesse, isso aconteceria. Mas como isso não aconteceu, então vai acontecer isso. Vocês lembram de algum texto que fala sobre isso? Se vocês não pregarem até as próprias... Se vocês não falarem, as pedras falarão. Deus sabe o que vai acontecer, mas sabe o que aconteceria se você não fizesse, entendeu? Ele sabe quais são as coisas que estão ou vão acontecer, mas ele também conhece as coisas que poderiam acontecer se ele quisesse que acontecesse. Se Deus quisesse que as pedras falassem, ele faria com que as pedras falassem. Ele sabe o que é real e o que é possível. Ele sabe todas as alternativas. Ele sabe as coisas que são manifestas, mas conhece também as coisas ocultas. Nós nos guiamos pela aparência, mas Deus sabe o que está por dentro. Então, quem é que fala isso lá? Tem um texto muito conhecido, não vou ficar dando spoiler não, me ajudem. Há um texto onde a Bíblia fala, alguém lá diz assim, não, você seguia pela aparência, mas Deus conhece o coração. Hã? Samuel. E todas as coisas serão reveladas. Isso, com certeza. Nada ficará oculto. Samuel. Até mentirinha, né? Aquilo que você faz escondido, que pensa que ninguém sabe, né? Minha mãe me amedrontava, olha que coisa feia. Ela dizia assim para mim, olha, você fica... Você é o papai do céu. Ela dizia assim, ó, ela ia sair para trabalhar e deixava a gente em casa. Eu agora posso falar, esse cara tá com 96 na caminha, tadinha, nem tem noção, né? Mas lá no céu ela vai me cobrar isso, de qualquer maneira. Eu faço pior, eu falo assim, não vai sair a verdade, então espera aí que eu vou lá orar. Ah, eu também. Eu falo assim, eu vou contar. De repente Deus vai me contar. Eu falo, Deus vai me contar, espera aí que Deus vai me contar. Espera aí que eu tô indo orar. Isso é que é filhos crentes. Filhos crentes. Que a minha mãe dizia assim, olha, você não sabe, mas eu deixei uma câmera escondida aqui em casa. Quando eu chegar à noite, eu vou lá ver tudo que você fez. E tem outra coisa, na minha cozinha, tá, tinha aquele quadro antigo, grande, que tinha os 2 caminhos. Isso é coisa de velho, você jovem não sabe. Aí no alto, no final dos 2 caminhos, tinha Deus e um olho grande assim. Quem é do meu tempo que conheceu esse quadro chamado Os 2 Caminhos? Aí, ó, tem gente aí que conheceu o quadro Os 2 Caminhos. No alto do quadro tinha um olhão assim bonito. Aí ela dizia assim, mas o que não gravar, ó. Deus está vendo. Deus está vendo, ó. Tá vendendo? Tá vendendo? Não sei que procurar. Aí ainda diz assim, ó. E no fim do mundo, quando nós nos apresentarmos,
Deus vai passar um filme com tudo o que você fez. Jesus! Sessão proibida, porque se passar tudo que eu fiz... Então... Assim, mas assim, o psiquiatra agradece, isso legal, continua assim, isso aí. O sentimento de culpa. Cada um faz o que pode. Bom, vamos lá. Fecha o pano. Deus conhece, então, os manifestos e os ocultos. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, porque para ele tudo é agora. Para Deus tudo é agora. Então, o que houve há 20 anos atrás, o que vai acontecer aqui hoje e o que será o meu futuro, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, Deus conhece tudo, para ele tudo é agora. Deus sabe de todas as coisas. Isso a gente chama de onisciência. Então, onisciência, eu falei da onipresença, agora estou falando da onisciência. Mas há um outro atributo muito parecido com conhecimento, que é o da sabedoria. Sabedoria é quando o conhecimento está em prática. Quando o que ele conhece vai ser executado. Sabedoria é Deus saber escolher os melhores caminhos para chegar aos seus santos propósitos. Ele sabe quais são os melhores caminhos para que os seus propósitos aconteçam. Então ele escolhe os melhores caminhos para que os seus propósitos se cumpram. E isso ele faz porque ele é totalmente sábio. Salmo 104, 24 e Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, Salmo 104, 24. Salmo 104, 24, pode ler? Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com a sabedoria. A terra está cheia de seres e riachos. Com tua sabedoria, a beleza das coisas de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que quase todas as vezes que eu estou aqui dando aula eu falo sobre isso. Estou vendo Morena ali, hoje não estou vendo a Andréia aqui, não sei se ela está aqui, mas a gente que é médico, que lida com o corpo humano, que lida com a fisiologia, que lida com como as coisas no nosso organismo funcionam, e a gente fica se estarrecido com a beleza, com a profundidade das coisas, como Deus planejou. Você acreditar que isso é fruto de um acaso é muito complicado, né? Há um autor, não sei o nome dele, mas é um exemplo já tradicional e conhecido, que diz assim, a possibilidade de que o acaso tenha gerado tudo que nós vemos com toda a sua beleza, com toda a sua complexidade, é semelhante a uma locomotiva com vários vagões carregado de letras grandes, e essa locomotiva com vários vagões descarrilha e cai, e quando cai e derruba todas as letras, e você for ver, forma os Lusíadas de Camões. Quando você vai, esse é um exemplo clássico, eu não sei quem é o autor disso. Então, acreditar que o acaso gerou tudo isso é idêntico a acreditar que essa locomotiva carregada de letras, quando cai, forma os Lusíadas de Camões. Então, é louco isso, é muito louco, cara, é não querer, é o que a Bíblia diz. O Deus deste século os cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É não querer, é muito mais difícil não acreditar em um Deus pessoal e criador do que crer que o Big Bang ou algo parecido criou uma retina, criou um estômago, criou um pâncreas, criou
E aí cada um na sua área, certamente, um rio, uma fotossíntese, uma coisa linda como são as plantas, um animal, enfim. Eu vou ficar aqui gastando a aula para falar sobre isso. A sabedoria de Deus, o que Ele faz, o que Ele cria, o que Ele propõe, o que Ele determina para que as coisas aconteçam da melhor forma possível é infinita. Quem pode ensinar a Deus alguma coisa? É o texto que nos diz. A sua terceira virtude é a sua verdade, a sua veracidade. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Vamos lá, Jeremias 10:10. Alguém pode achar para mim? Jeremias 10:10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é um Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor. E as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias diz que Deus é o verdadeiro Deus. Então, o primeiro sentido da verdade ou veracidade de Deus é que de todos os deuses que você imagina, pensa ou supõe, Jeová é o único que é verdadeiro. O único Deus verdadeiro é o Deus Jeová. Então, ele é o Deus de verdade. Mas a segunda coisa é ele se mostra de verdade. Ou seja, o que ele revela dele é verdadeiro. Então, ele é o Deus de verdade e ele se revela de verdade. João 17:3 e Tito 1:2. João 17:3 e Tito 1:2. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Que te conheçam o único Deus verdadeiro, aquele que se revela de verdade. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aquele Deus que não pode mentir, nos prometeu desde os tempos eternos. Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Agora é aqui. Ele é o Deus de verdade. É o único Deus. Ele se mostra verdadeiramente. E ele só fala a verdade. Então ele é verdadeiro no que ele é, no que ele representa e no que ele faz. E é por isso que nós consideramos que a sua fidelidade é confiável. A fidelidade de Deus está dependendo da sua veracidade. Ele é fiel porque ele não pode mentir. Se ele só fala a verdade, tudo que ele prometer, ele vai cumprir. A fidelidade de Deus é uma virtude atrelada à sua veracidade. Ok? Sim. Duas coisas diferentes aqui que vale a pena citar. Fale. Ele é mesmo tudo que pensamos e esperamos de Deus. Isso. Essa é a primeira. E a segunda, é completamente digno de confiança. Certo. As duas se completam. Aham, exatamente. Obrigado. Por isso é que é importante ler a apostila, viu? E anotar. E anotar. Então, sim, Fred. Então, a base da fidelidade de Deus está na sua verdade. Porque ele não pode mentir, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Vamos falar da bondade de Deus. Deus é bom porque ele é bom. Ele não é bom como eu e você, que somos às vezes bons e às vezes não somos. Nossa bondade, porque isso é um atributo comunicável, nós também temos, nossa bondade ela é variável, depende para quem, depende quando, depende como eu acordei naquele dia, não é isso? Depende quais são os meus motivos. Então a minha bondade é passageira, é dependente, é ocasional, mas a bondade de Deus é sempre a mesma e é infinita e é imutável, porque ele é bom. Se ele não fosse bom, deixaria de ser Deus.
Vou usar uma palavra meio forte aqui para você entender o que eu quero dizer. Ele está obrigado a ser bom. Porque se ele deixar de ser bom, deixa de ser Deus. É da sua natureza ser bom. Deus é bom. Lucas 6, 35 e 36. Lucas 6, 35 e 36. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Ele é bom, até mesmo para quem é ingrato, porque ele é bom. Não depende de para quem ele está atuando. Agora olha que coisa linda. Essa bondade dele, o ser dele bom, quando essa bondade é relacional, ou seja, quando a sua bondade vai se manifestar, isso ganha o nome de amor. O amor de Deus é a sua bondade se revelando ou se manifestando. O amor é a bondade de Deus em ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Veja como nos ama. Ele nos amou desde antes que nós existíssemos, ou quando ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus é uma característica da sua bondade. A sua bondade, quando ela vai se manifestar, é o amor de Deus. O amor de Deus é parte ou característica da sua bondade em ação. Agora, olha que coisa mais linda ainda. Quando Deus age por amor, na direção de pessoas como nós, que não merecemos nada, essa bondade chamada amor ganha o nome de graça. Graça é o amor de Deus na direção de quem não merece nada. Tudo que recebemos de Deus é do seu amor e a sua graça. É o amor e a graça. A graça é o amor que nos olha como pessoas que não merecíamos nada. O amor de Deus, quando se move na nossa direção e vai nos conceder alguma coisa, porque no seu coração, no seu córdice, ele percebe o estado de miséria em que nós nos encontramos, quando no coração de Deus existe uma compaixão pela nossa situação, então essa ação do amor de Deus se chama misericórdia. Misericórdia é o amor de Deus que nos contempla como pessoas que estão precisando demais daquilo que estamos recebendo dele. Ele está compadecido de nós. Então a sua bondade se manifesta no amor misericordioso. E por fim, a sua longanimidade, ou seu ânimo longo, a sua paciência conosco. A gente faz bobagem, ele perdoa. A gente faz bobagem, ele perdoa. Ele faz bobagem, ele perdoa. Faz bobagem, ele perdoa. Faz bobagem. Ele tem um ânimo longo, ele é muito paciente. Ele perdoa uma vez, ele perdoa duas, ele perdoa 30, ele perdoa 100 vezes. Por que ele é assim? Porque ele é longânimo. E essa longanimidade é o seu amor que nos olha como pessoas que estão precisando demais de perdão. Pessoas que estão precisando de uma nova chance. Vamos ver os textos? 1 de João 4, 7 e 8. 1 de João 4, 7 e 8. Vamos rápido que a gente tem ainda aqui uns 15 minutos de aula e já são 11h20, tá? Eu não quero passar muito da hora. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. João 1,
16 e 17. João 1, 16 e 17. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Efésios 2, 7 a 9. Efésios 2, 7 a 9. Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a graça vem não como uma recompensa porque você fez alguma coisa. A graça vem porque é de graça. A graça vem porque nasce na bondade e no amor de Deus, independentemente de quem você seja. Você nunca vai conseguir fazer nada por merecer nada de Deus. Tudo que você receber, recebe de graça. Outro texto, Lamentações 3, 22. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã a sua misericórdia, que é sinônimo de compaixão. 2 de Pedro 3,15. 2 de Pedro 3,15. Tem por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo que escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A longanimidade de Deus. Romanos 2,4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Então, essa manifestação da bondade de Deus que suporta com paciência, mostrando que a longanimidade está construída sobre o amor e a bondade de Deus. São atribuições da sua ou características da sua bondade. Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Santidade de Deus. A santidade de Deus. Só um instantinho, enquanto você procura Isaías 6, de 1 a 3, a lista de presença já está circulando? Está circulando? Eu acho que já circulou. Todo mundo já? Então volta. Não, circulou. Volta a circular. Volta para quem chegou depois. Isso. Então vamos lá. Isaías, voltamos ao texto. Isaías 6, 1 a 3. Isaías 6, de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e nas abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ok, tá bom. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que o conceito de santidade, nesse conceito estão incluídos 2 parâmetros. Santidade tem o sentido primeiro de separação, de algo que está distinto, algo bem diferente, algo exaltado, dedicado. Por isso, quando a palavra no Antigo Testamento falava em santificar objetos, não era fazer com que os objetos se comportassem bem. Significa separar e exclusivamente usar para aquela obra no templo. E quando Deus fala no Antigo Testamento todo o tempo, santificai-vos, Deus está querendo dizer, separe-se, dê exclusividade ao Senhor. Separa a tua vida das coisas desse mundo para que você trabalhe com o coração centrado em Deus.
Então, santidade tem o sentido de separação, de exaltação. E quando Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, onde a sua grandeza enche toda a terra, está em primeiro lugar mostrando que santidade tem o sentido de sublimidade, de grandeza, de separação. Não dá para comparar. Mas em segundo lugar tem o sentido de pureza ética, de uma vida pura, limpa, a ausência completa do mal, do pecado. Deus não pode pecar e Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode aceitar o pecado. De maneira que santidade é o dom ou atributo de Deus pelo qual ele se mantém santo no seu existir. Ele não pode estar convivendo com o pecado. Ok? Vamos ver esses textos aqui. Já vimos um Levítico 20, 26. A apostila tem muitos outros textos. Levítico 20 e 26. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Vos separei. Então, santidade tem esse sentido de pureza, mas tem o sentido de separação, dedicação. Justiça de Deus. A justiça de Deus é a combinação da sua santidade com a sua onisciência. Ou seja, por meio da justiça, ele mantém o controle de todas as coisas, do universo e das pessoas, não permitindo que o mal vença e recompensando o bem. A justiça de Deus é aquela que mantém a santidade, a separação, a pureza. A justiça é a forma com que Deus avalia, castiga o mal, pune o mal e abençoa, recompensa o bem. A justiça de Deus está ligada à sua onisciência. Lembra quando a gente falou aqui na sua autoexistência, na sua infinitude? Deus conhece o possível e o real. Deus conhece a intenção e a verdade, o que acontece de verdade. Então a sua justiça é essa capacidade de juntar esses dados e ter uma decisão. Salmo 99, de 1 a 4. Salmo 99, de 1 a 4. 1 de João 2, 29. 1 de João 2, 29. E Jeremias 32, 19. Jeremias 32, 19. Meu João, eu amo essa palavra. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todos aqueles que praticam a justiça é nascido de Deus. A gente pensa que a única marca é o amor. Não. A justiça também. Nascido de Deus é justo. Se ele é justo... Esse conceito de justiça é muito amplo. Porque é uma justiça, não é a justiça que a gente conhece. Não é a justiça romana. É a justiça de Deus. Está imbuído naquele que é nascido de Deus. Isso é uma esperança maravilhosa. Comovente. Comovente. É. Impressionante. Salmo 99, 1 a 4. Reina, Senhor, tremam os povos, ele está entronizado como os querubins. Abate-se a terra, porque o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Ele é rei poderoso, que ama a justiça. Firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Quer falar, Davi? Não, queria até aproveitar e tirar uma dúvida para enriquecer esse tema. De acordo com como está a apostila e como a sua explicação, essa justiça, essa capacidade até de analisar os dados, para abrir um pequeno parênteses que eu acho que vai enriquecer, porque eu já vi muita gente tendo essa dúvida.
a respeito da ira de Deus. Uhum. Da forma como está aqui, a ira é uma manifestação da justiça para preservar a santidade de Deus. Isso, exatamente. Alguns autores dividem, colocando a ira como um outro atributo também. Uhum. Então é só dando essa organização, porque às vezes certo. as pessoas podem ver em outro lugar a ira como um atributo separado, mas aqui está dentro da justiça. Muito bem lembrado. Notem que a santidade de Deus não pode aceitar o pecado e o homem pecador. A sua justiça determina que a sua lei se cumpra, que o pecado traga a morte, a condenação. Então, o seu amor, pela graça, trouxe Jesus, para que Jesus pudesse cumprir a justiça, morrer em nosso lugar e aplicasse sobre nós aquilo que a gente vai ver nas próximas aulas. Perdão, Denise. Desculpa. Nada. Voltando aqui. A santidade de Deus não pode admitir a companhia, a presença do homem pecador. Então, para cumprir a sua justiça, ele tem que cumprir a lei. Se ele não cumpre a lei, ele não é justo. Cumprir a lei era fazer cumprir o que ele disse. Quem pecar, morrerá. De maneira que, então, a sua bondade, o seu amor provêem Jesus para que encarne, presta atenção nisso, para que ele encarne, nasça como homem, não peque, não tenha preço próprio e possa, sem pecado, como advogado e fiador, pagar a dívida por todos nós. Então, ele morre cumprindo a justiça e aplica sobre nós a sua justiça. Na cruz, ele paga o preço. E nós, que o nomeamos o nosso fiador, recebemos em troca a sua justificação. Ele que é justo, nos justifica. E então, assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Podemos entrar na presença de Deus. Preste atenção que não é um detalhe, é fundamental. Jesus não poderia vir como uma teofania e pregar essa mensagem no alto do monte, ou como fez com Abraão anunciando o fim da terra pecadora. Ele veio como homem porque ele precisava encarnar e precisava, como homem, nos substituir. Porém, ele não podia ser filho de José e Maria, porque se ele fosse filho de José e Maria, a sua natureza era pecaminosa. Ele já nascia, como diz a palavra, envolto e com a culpa do pecado. Então ele é gerado pelo Espírito Santo como Adão foi gerado no Éden. Ele nasce zerado, sem culpa. Porém nasce humanamente, nasce de uma mulher. E assim, um homem sem pecado é testado durante a sua vida para ver se vai ou não cair. Como ele não peca, então ele é capaz de morrer em nosso lugar e aplicar sobre nós a sua justiça, justificando-nos na presença de Deus. Já dei um spoiler da aula sobre a obra de Cristo. É isso? E por fim, soberania. Deus... Perdão. Pode, um texto que você citou aqui, posso Sim, falar? pode. Que é aquele que está em Isaías 33, 22. E é uma coisa incrível, né? O Senhor, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Engraçado, para o humano, você não pode ser legislador e juiz ao mesmo tempo. E nem salvador. Se ele julga, ele não salva. Então, imagina que quando ele diz que há castigo para os desobedientes, não está dizendo que vai castigar. Ele está dizendo que vai justificar. Vai julgar. Ele vai julgar e justificar. Por isso que nós temos um advogado. Nós só viemos a pecar, nós temos um advogado fiel. Que apresenta diante do Pai a obra que ele fez. Ele é justo e justificador. Isso é a coisa mais maravilhosa da mensagem. Isso. A lei do Espírito
vida, me livrou do pecado e da morte. Soberania de Deus, as suas decisões, tudo que Deus faz, baseiam-se tão somente na sua vontade, no seu conhecimento, na sua justiça e na sua santidade. Ele é soberano porque ele tem a perfeita vontade, conhecimento, justiça e santidade. Então ele pode ser o soberano, porque não há nele erro, não há nele equívoco. Por isso as suas decisões serão sempre as melhores. Isso se chama a sua onipotência. A onipotência de Deus é que Deus é capaz de fazer todas as coisas que ele desejar fazer. Eu vou enfatizar isso. Deus é capaz e pode fazer tudo o que ele desejar fazer. É diferente de dizer que onipotência é que Deus pode fazer tudo. Não é verdade. Deus não pode fazer tudo. Ele não pode mentir. Ele não pode deixar de ser Deus. Ele não pode se esquecer de nós. Ele não pode mudar o seu caráter. Não é? Não pode se esquecer de nós. Então ele não pode todas as coisas. Ele pode tudo o que ele desejar fazer. Não há limites para Deus. Não há impossíveis para Deus. É o que diz o texto. Para Deus não há impossíveis. Jó 42:2, vou encerrar com esses textos. Jó 42:2, Efésios 1:11 e Efésios 3:20. Efésios 3:20, Efésios 1:11, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo podes, nenhum plano teu pode ser frustrado. Outro texto. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Faz todas as coisas conforme a sua vontade. É presbiteriano. Ele é. Jó 42. Jó 42, não, Jó 42:2, né? Agora Efésios 3:20. Sei que vocês estão ansiosos pela aula de predestinação, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele pode todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu poder. Esse é o nosso Deus. Amém. E esse é o nosso Pai. Entenderam? Esse aqui é o nosso Pai.